Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Olha, é um segundo, é de graça e você está fortalecendo a oposição porque 2022 vai ser uma grande guerra. A eleição vai ser uma guerra, então a gente já tem que começar a fortalecer o nosso lado. Quanto mais inscritos, mais alcance a gente tem para levar a verdade para as pessoas, porque vai ser uma guerra de fake news do outro lado. Então, um segundinho, inscreva-se por favor. Agora vamos falar sobre o líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, que é o Ricardo Barros. O Ricardo Barros ficou muito famoso pelas denúncias de corrupção que foram apuradas na CPI da Covid. Lembra dele com o Roberto Dias? Ele colocou lá, ali o Roberto Dias era o homem forte do Ricardo Barros no Ministério da Saúde, e aí teve a tentativa de roubo de 1,6 bilhão de reais na compra da vacina Covaxin, que era superfaturada em mais de 10 vezes, lembra? Esse é o Ricardo Barros. Pois bem, descobre-se hoje que a filha do Ricardo Barros, que se chama Rafaele Barros, ela tem um cargo numa estatal, uma companhia que fica na Bahia, que se chama Bahia Pharma, uma companhia estatal. Ela ganhou esse cargo 20 dias depois do Ricardo Barros deixar o Ministério da Saúde. Muita gente não se lembra, mas no governo Temer, vamos lembrar que o governo Temer começou em 2016, então enquanto tinha muita gente, massa de manobra, comemorando ali, tiramos a Dilma, eu falava, otário, o otário é aquele que não vê quando está sendo enganado, passado para trás. Foram todos passados para trás porque aí o Temer assumiu e a corrupção se instalou no Palácio do Planalto e ali em Brasília. Por quê? O Ricardo Barros se tornou ministro da Saúde. O Ricardo Barros foi ministro da Saúde do Temer até abril de 2018. Por que ele saiu em abril de 2018? Porque para ser candidato a deputado, ele precisava deixar o Ministério da Saúde 6 meses antes da eleição. Então ele deixa o cargo e logo depois ele consegue para a filha dele um emprego. Mas olha só, pensa no emprego bom, aquele emprego que eu vou te falar, ó. Você comenta aí se você gostaria dessa oferta de emprego. Vamos lá. O salário é 10 mil por mês. Gostou? Ok, calma. Você trabalha uma vez por semana. Você trabalha 8 horas por dia, uma vez por semana, mas ninguém vê se a pessoa está indo trabalhar, porque a gente sabe como as coisas funcionam na política. Então, você gosta? Você quer ganhar 10 mil por mês para trabalhar um dia por semana? Pois bem, a filha do Ricardo Barros aceitou o emprego e trabalha lá na Bahia Pharma. Você está perguntando, Thiago, ela deve ser assim, nossa, que profissional competente, o que ela está fazendo lá? Ela deve estar revolucionando essa estatal. O trabalho dela é analisar um contrato de fornecimento de insulinas. Ok. Sabe quem assinou esse contrato com o Ministério da Saúde para o fornecimento de insulina? O Ricardo Barros, o pai dela. Então, o trabalho dela, 10 mil por mês para trabalhar um dia por semana, é analisar um contrato que o pai dela, quando foi ministro da Saúde, assinou. Era um contrato com uma empresa indiana, chama Indar, essa empresa indiana. E aí essa empresa ia produzir insulina e ia passar pela Bahia Pharma, e aí a Bahia Pharma ia ajudar a distribuir a insulina para os locais, porque a insulina é distribuída gratuitamente. Ok. Aí tem um problema, o contrato está suspenso. Como assim, Thiago? O que aconteceu é o seguinte, ele assinou o contrato com essa empresa indiana, olha só como o Ricardo Barros tem negócios na Índia. A Covaxin era de onde? Da Índia. Também outro contrato agora com a empresa indiana. O Ricardo Barros, ele assinou esse contrato com a empresa indiana, e aí a Anvisa foi lá até a Índia para ver as fábricas da empresa, as instalações da empresa. A empresa foi reprovada pela Anvisa. Assim como a Anvisa reprovou a Covaxin, porque disse que não tinha qualidade suficiente na fábrica, nesse caso a Anvisa falou que não tinha, a fábrica não seguia todos os procedimentos que deveriam ser feitos para que toda a insulina produzida fosse esterilizada, para que não causasse infecção em alguém, para que aquele produto tivesse realmente uma qualidade para entrar no mercado brasileiro. Por isso, a Anvisa suspendeu o contrato. Aí você deve estar se pensando, peraí, Thiago, então a filha do Ricardo Barros, ela ganha até hoje 10 mil reais por mês para trabalhar uma vez por semana e o trabalho principal dela é analisar um contrato que está suspenso. Ó, que empregão, imagina, o que você faz 8 horas por dia, uma vez por semana? Eu fico aqui analisando se o contrato está sendo cumprido. Qual contrato? Um contrato que está suspenso, então não tem porcaria nenhuma para ela fazer lá. É isso. Essa é a mamata da filha do Ricardo Barros. Eu vou falar, como o Ricardo Barros tem centenas lá em Brasília, e ó, não é só uma filha, se ele puder, ele coloca a família inteira num carguinho, numa tetinha dessa para mamar dos cofres públicos. E aí você está falando, Thiago, mas quem nessa companhia, na Bahia Pharma, ia dar um emprego para a filha do Ricardo Barros? O presidente da empresa, na época, era o senhor Ronaldo Dias,
Quem é Ronaldo Dias, Thiago? Irmão do Roberto Dias. Lembra do Roberto Dias? Foi ele quem assinou a compra da vacina Covaxin superfaturada, que a CPI da Covid mostrou, foi depor na CPI, foi preso na CPI. Não, foi o Roberto Dias? Foi preso. Agora esqueci, ó. Mas, enfim, Roberto Dias, ele, o homem forte do Ricardo Barros, o irmão dele foi quem contratou a filha do Ricardo Barros, para você ver que os negócios lá são de família, família Dias, que é a família do criminoso Roberto Dias e a família do Roberto Barros são muito amigas, tanto é que o irmão do Roberto Dias dá emprego para a filha do Ricardo Barros. E ó, que empregão, hein? Comenta aí, se você ainda não comentou, você queria um emprego desse, sim ou não? Que ó, acho difícil alguém não querer, você trabalha uma vez por semana e ninguém vai checar se ela vai trabalhar lá. Você acha que ela está trabalhando lá? Eu não posso falar que não tá, que depois me processo e quem se ferra sou eu. Eles... com um monte de suspeita, quem se ferra é quem denuncia. Mas tá bom. Aí, olha só. Vamos ao procedimento, como foi desde 2017. Ricardo Barros assume em 2016. Em 2017, ele assina um contrato. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro contrato do Ricardo Barros que é suspenso por conta de não só da empresa ter sido rejeitada pela Anvisa, mas depois o Tribunal de Contas da União viu que era um contrato mais caro, que a insulina poderia ter sido produzida no Brasil a um preço mais barato. Ou seja, ele, em conluio com o pessoal lá da Índia, que está sempre com negócios na Índia, esse é um negócio da Índia mesmo. Ele assina um contrato que era mais caro do que se uma empresa brasileira fizesse. E aí, quando ele deixa o ministério, ele faz com que o Ronaldo Dias, irmão do Roberto Dias, que é um criminoso amigo dele, que era o homem forte do Ricardo Barros no Ministério da Saúde, que foi nomeado pelo Bolsonaro a pedido do deputado Ricardo Barros no Ministério da Saúde. E vamos lembrar, quando o Roberto Dias comete aqueles crimes, o Bolsonaro era cúmplice, foi ele quem nomeou o Roberto Dias. O Ricardo Barros não era mais ministro quem nomeou, foi o Bolsonaro a pedido do Ricardo Barros. Tá, aí o Ronaldo Dias coloca a filha do Ricardo Barros para analisar o contrato. O contrato é suspenso por conta desses motivos e ela continua com o emprego lá. Ela não é demitida, não é afastada, não é demitida, não é, por exemplo, você vai ficar afastada até que o contrato volte, porque o seu emprego era analisar o contrato e ver se está sendo cumprido. O contrato, obviamente, não será cumprido e não tem o que analisar porque o contrato não existe mais. Não, fica lá ganhando uma tetinha para mamar. Ó que vida boa que esse pessoal tem. Vamos lembrar uma coisa, o Roberto Dias, irmão do Ronaldo Dias, ele junto com o Ricardo Barros, eles também participaram de um desvio, e esse foi criminoso, uma coisa criminosa que mostra o modus operandi do Ricardo Barros. Era um desvio de remédios para crianças com leucemia. Para quem não sabe, leucemia é um tipo de câncer, e é um tipo de câncer, talvez o tipo que mais pega em crianças. E aí, essas crianças precisam de um remédio raro, um remédio caro. E o Ministério da Saúde fez um contrato superfaturado para comprar esses remédios, mas por um preço muito acima do valor de mercado. O que aconteceu foi o seguinte, era o mesmo tipo de contrato. Roberto Dias assinou, o Ministério emitiu o parecer, era de uma empresa também que não era do Brasil, e aí o que aconteceu? Assinaram o contrato e pagaram adiantado. Sempre com uma empresa intermediária. Lembra no caso da Covaxin que a intermediária é uma empresa chamada Global? Até o dono dessa empresa foi amigo do Flávio Bolsonaro, foi levado pelo Flávio Bolsonaro para conseguir um empréstimo direto com o presidente do BNDES. Pois bem, a empresa intermediária era do mesmo dono dessa empresa. Ou seja, você tem Ricardo Barros, Roberto Dias, o Roberto Dias, que é irmão do Ronaldo Dias, o mesmo dono da empresa, e aí os remédios jamais chegaram, quer dizer, pagaram 45 milhões de reais adiantados, chegaram pouquíssimos remédios, o resto não chegou, e as crianças ficaram sem remédio. Muitas crianças, veja bem, são crianças, morreram por causa disso. E aí, o que fez o Ricardo Barros para que o remédio pudesse chegar no Brasil? Porque a Anvisa começou a barrar, porque os remédios eram produzidos também numa fábrica que não era aprovada pela Anvisa. O Ricardo Barros começou a chamar famílias, ele como então ministro da Saúde, ele tinha esse tipo de contato, começou a chamar famílias que tinham pessoas com leucemia na família para protestarem contra a Anvisa, para que a Anvisa liberasse logo, para que ele pudesse pagar mais parcelas adiantado, para ele roubar mais dinheiro, os remédios iam chegar. Aí se o remédio não chega, sabe o que acontece? O governo brasileiro tem que processar a empresa. E aí, sabe o que acontece? Vai processar, vai ganhar, claro que vai ganhar, demora anos, mas depois o governo brasileiro ganha da empresa. A empresa vai ter que pagar milhões e milhões para o governo porque não forneceu os remédios. Só que essas são empresas de fachada. Para assinar um contrato assim com o governo, esse tipo de empresa precisa de uma coisa que se chama contrato
É como se fosse uma caução, uma fiança, que quer dizer, ó, nós temos aqui um patrimônio muito grande, para se der algum problema o governo pode nos processar e a gente tem como pagar de volta, caso a gente não forneça. E aí, quem garantia e avalizava o contrato eram empresas como aquele Fibbank. Lembra do Fibbank, o Lorota Bank, que dizia que tinha 7 bilhões em ativos, mas na verdade era um terreno que ficava em São Paulo, depois ficava em Curitiba, o primeiro terreno móvel que eu já vi na vida? Pois bem, era isso, sempre assim os negócios de Ricardo Barros. E agora com a filha dele ganhando uma mamata, e veja bem, a gente nem sabe se esse é o tipo de cargo que ela tem verba para administrar, porque o que dizem é que o trabalho dela é analisar o contrato. 3 anos já que ela está analisando o contrato uma vez por semana e ganhando 10 mil por mês, mais férias, mais não sei o quê. Aí a filha do Ricardo Barros foi procurada pelas reportagens de vários jornais que noticiaram isso. Sabe o que ela falou? Falou, não, eu fui escolhida não por causa da ligação com o meu pai, não, nada a ver. Eu fui escolhida porque eu tenho um currículo, eu sou nutróloga, eu sou não sei o quê, tenho um currículo bom mesmo, não tenho o que falar do currículo dela. Agora, eu vou falar, eu conheço muita gente com um currículo até melhor. Eu nunca vi essas pessoas ganharem uma mamata de ganhar 10 mil reais por mês para trabalhar uma vez por semana e o objeto do trabalho da pessoa, que é analisar um contrato, o contrato está suspenso e a pessoa continua trabalhando e continua ganhando e, ó, eu, Thiago, você já viu aí? Se você já viu, comenta aí. Eu, Thiago, nunca vi. Agora, a ver se serão todos investigados e se acontece alguma coisa. Eu só vou te falar uma coisa. O Ricardo Barros tem que denunciar muito, mas muito, que pensa num cara do Centrão que é poderoso. É o Ricardo Barros. Tão poderoso ele é, que depois de todos esses escândalos ele continua lá praticamente intocável. E quando o Centrão começou a cooptar o governo Bolsonaro, quando o Centrão começou a pegar o Bolsonaro de jeito e enquadrar o Bolsonaro, eles exigiram que o Ricardo Barros fosse líder do governo Bolsonaro. Não porque o Bolsonaro goste do Ricardo Barros ou porque o Ricardo Barros goste do Bolsonaro. Não gosta, vou te dar um spoiler, não gostam um do outro. Mas por que ele é o líder do governo Bolsonaro? Antes era o Major Vitor Hugo, lembra? Deputado de Goiás. Agora é o Ricardo Barros. Por quê? Porque o Centrão exigiu, tem que ser o Ricardo Barros, porque ele é um grande representante ali do bloco chamado Centrão. Ele é do Partido Progressista, que é do Arthur Lira, ele é amigo do pessoal do Temer, ele é amigo do pessoal do Gilmar Mendes, ele é amigo do pessoal do Ciro Nogueira, quer dizer, o cara transita com todo mundo ali no Centrão, por isso que ele é o líder, para quem não sabe, líder do governo na Câmara, além dele ter prerrogativa para falar, sempre, né? Muita gente não sabe, mas nem todo deputado pode falar sempre. Eles têm 3 minutos para falar. Já o líder não, ele tem 15 minutos para falar em qualquer matéria. Mais do que isso, é ele quem decide se o governo vai votar a favor ou contra alguma coisa. É ele quem dá a diretriz, porque ele é o líder. Fora isso, ele tem verba. Ele tem muitos assessores a mais do que um deputado normal para indicar, fazer rachadinha talvez, sabe, sei lá, mas enfim, ele contrata mais assessores, ele tem verba, ele tem uma sala especial, ele tem algumas prerrogativas no regimento interno da Câmara, que ele pode obstruir uma pauta se ele quiser, ou ele pode passar o trator para alguma pauta ser votada mais rapidamente também se ele quiser. Só para que você saiba, Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro, esse é o tipo de amigo que o Bolsonaro tem, o tipo de gente que ele coloca no governo. Vou mostrar aqui o nosso carro de som, denunciando o Bolsonaro, lá em São Bernardo do Campo, olha só. Não, Santo André. Enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Plantão Brasil, aqui faz oposição a esse desgoverno todos os dias. Tá aqui um trecho. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais. Vamos continuar indo pra cima dessa corja aí. Estão saqueando o país por todos os lados. Coisa que a gente nem imagina, quando vê, pá, a gente descobre. Falou.